Oi, tudo bem? Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 12, versículos 25 e 26. Olha só o que diz. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Então nós temos aqui um texto que ele é maior, e esse é um dos textos que eu gosto demais na palavra de Deus, tratando um assunto tão atual que é a ansiedade. Nós estamos então nesse setembro amarelo e precisamos pensar nos malefícios que a ansiedade pode causar na nossa vida. Recentemente uma pessoa me perguntou o seguinte: pastor, é pecado ter preocupação? E perguntou também: pastor, viver ansioso é pecado? Então são perguntas assim que às vezes chega pra gente, que a gente tem que parar um pouco e pensar sobre a pessoa e pensar sobre a intenção da pergunta e também pedir a Deus que nos leve a dar uma resposta sábia, mas ao mesmo tempo franca. Sim, viver preocupado por tudo na vida é algo que vai tirar de nós a força, a energia, inclusive de buscar a Deus. Viver preocupado sobre tudo pode inclusive se tornar um Deus na nossa vida. Mas a preocupação, ela tem sua validade, ela tem inclusive seu lugar na nossa vida. Porque ao nos antever em algo que pode acontecer, ou seja, ser precavidos, preparados para a vida, nos faz passar por situações muitas vezes difíceis, situações muitas vezes chatas, mas uma vez que estamos preparados, a gente não sofre tanto com as consequências daquela situação. Porém, viver preocupado sobre tudo e todas as coisas pode gerar ansiedade. Eu sei que a ansiedade pode vir de várias fontes. E uma delas é o excesso de preocupação. Pessoas que estão preocupadas com tudo o tempo todo. Então, dessa forma, e olhando nessa perspectiva, isso também se torna um pecado. Porque vira um Deus, vira um objeto de adoração, um objeto que tira de nós a verdadeira adoração que deveríamos dar ao nosso Deus, porque afinal de contas, o nosso Deus é sim o único que merece todo o nosso esforço, toda a nossa atenção e a nossa esperança. E a ansiedade, ela em demasia, ela vem tirar de nós também a esperança. Então nós temos na palavra de Deus esse texto que ele completo, tem toda uma poesia sobre a vida e sobre as coisas que a vida dá e sobre a luta para conquistar coisas dessa vida. Então Jesus vai falar aqui sobre o vestir, sobre o comer, sobre o viver. E nesses 2 versículos apenas que eu li, ele pergunta: vem cá, qual de vós pode acrescentar 50 centímetros da sua vida? Ou seja, qual de vós pode aumentar diante de tudo aquilo que você tem como perspectiva de futuro, um passinho à frente? Nenhum de vós tem condição de fazer isso. E aí o versículo 26 diz: então se você não sabe, não tem condição perfeita, plena, de antever 50 centímetros, um passo à sua frente, então por que vocês se preocupam com coisas muito maiores do que essas? É interessante parar para pensar sobre isso. Detalhe, como eu disse, a preocupação ela faz sentido, mas eu não posso viver escravo de um sentimento, quando na verdade eu sou um ser de vários sentimentos e eu preciso ter espaço para sentir outras coisas. Então dessa forma, quando tudo na minha vida se torna preocupação, quando tudo na minha vida se torna ansiedade, aquilo rouba de mim, eu preciso procurar socorro, eu preciso pedir ajuda, eu preciso orar, preciso clamar, buscar a Deus, pontuar na minha vida o que realmente é passível de preocupação, de busca, de exercício, de gastar minha energia por isso ou por aquilo. Algumas pessoas que me procuraram recentemente, eu fiz até uma tarefa de casa. Mandei colocar 2 colunas num papel e do lado esquerdo colocar as coisas que têm deixado a pessoa ansiosa, têm trazido preocupação, têm tirado a paz. E sair pontuando situações, pessoas, pensamentos e tantas outras coisas. E do lado direito da coluna, para cada situação dessa, a pessoa ser muito sincera consigo mesma e dizer assim: vem cá, mas quem vai resolver isso aqui é o tempo. Só com o passar do tempo que essa situação vai se resolver. Ou seja, então já não cabe mais a mim. Porque se é o tempo que vai resolver,
De que adianta eu querer adiantar um passo, um côvado da minha vida? Isso não vai mudar nada. Ah, mas essa situação aqui é Deus quem vai mudar. Então, essa realmente eu não tenho como modificar, porque é o poder de Deus, é o agir de Deus. Ah, mas essa situação aqui, se eu mudar tal hábito, isso aqui vai melhorar. Então, sim, eu preciso então criar um hábito, eu preciso então me esforçar. Então, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui tá menos que um côvado, eu posso resolver. Mas ser muito sincero. E você vai perceber olhando para essa tabelinha que você está se ocupando de coisas que simplesmente não é você que vai resolver. Então que o nosso Deus te dê uma semana de reflexão sobre isso, sobre suas preocupações, suas ansiedades. Afinal de contas, entregue a sua vida, os seus caminhos, suas preocupações ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Que Deus te abençoe.